Louvado seja Deus. Eu queria, bem rápido, a gente passar para a palavra, só avisando que hoje, pela manhã, nós tivemos o nosso primeiro culto matutino, Esse culto foi bem representado aqui, Tem algumas pessoas que estavam de manhã, estão aqui também hoje, Mas boa parte já ficou lá pela caminhada, E eu queria dizer que você possa estar anunciando esse momento como igreja do Senhor Jesus, porque as oportunidades, para cada pessoa, tem muita gente que não pode vir, e você então pode fazer a propaganda do culto da primeira igreja batista todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, amém? Então fique contente com isso, porque às vezes o espaço aqui, tem muita gente que vinha, hoje não dá, mas daqui a pouco, em nome de Jesus, esse espaço vão estar todos tomados, amém, irmãos? E para isso a gente precisa, porque o crente, quando vê igreja cheia, sabe o que ele faz? Ele fala assim: já tem muita gente, então ele fala assim: eu não vou nem convidar ninguém. Quando vê mais vazio, ele já, poxa, tem que encher a igreja. Então é trabalho seu. Vira para o seu irmão e fala assim: é trabalho seu, irmão, essa parte é tua, Glória a Deus. Então vamos, fazer esse tempo da igreja crescer nos 2 horários de culto, amém? Hoje de manhã foi a palavra que foi falada, eu estou aqui novamente com ela, para que a gente possa ter hoje à noite também a nossa ceia do Senhor. E hoje de manhã nós falamos sobre todo lugar é normal até Jesus passar por lá. Toda pessoa é normal até conhecer a Jesus. E isso é uma verdade plena, porque de certa forma Jesus transforma a nossa vida. Inclusive é até o nosso tema, de missões, nacionais. Jesus, ele tem prazer em transformar vidas. E aí eu queria perguntar para você: você é uma pessoa normal, Olha aí, tem alguns que já estão balançando a cabeça, está dizendo que não, normalidade passa longe, Mas se você é crente, realmente você não pode ser normal. Crente é alguém fora, da reta, da linha, De certa forma, a gente vê isso porque nós andamos na contramão desse mundo. Então, quando as pessoas saem para fazer alguma coisa, nós saímos para adorar a Deus, A pessoa vai lá para se divertir, a nossa diversão é estar na casa do Senhor, amém, irmãos? É estar ouvindo a palavra, é estar junto, às vezes exortando o outro irmão, a gente se sente alegre. Somos diferentes e graças a Deus por isso. É interessante que essas palavras que eu falei aqui, irmãos, eu estava lendo, e depois eu descobri que ela veio do livro Atmosfera, de André Nogueira. E esse autor, ele diz o seguinte sobre essas palavras. Ele diz assim: diz que todo lugar é comum até que Jesus passe por lá, pois ele carrega uma atmosfera de ativação. Ele carrega sobre ele algo que é capaz de transformar pessoas, ativar pessoas, a fazer coisas tremendas e maravilhosas. E é isso que a gente vê que acontece na nossa vida. É uma atmosfera, ele continua dizendo que é uma atmosfera que invade a terra com a força e a autoridade. E quando você experimenta essa atmosfera, entende que é tudo sobre ele e é tudo para ele. Tudo para ele. E nós precisamos, ouvir isso aqui, é verdade. Jesus é algo espetacular que aconteceu na nossa vida, que veio através de Deus, o presente de Deus para a nossa vida. E a gente precisa se alegrar, A gente precisa vibrar com essa transformação de vida que nós recebemos. Você experimenta, quando você experimenta uma atmosfera, e essa atmosfera que vem da parte de Deus fará você avançar em todas as áreas da sua vida. E isso
é o toque de Jesus na nossa vida. E a gente encontra isso em vários lugares da palavra de Deus. Jesus, ele tem poder e autoridade para manifestar tanto no céu como na terra o sobrenatural. O próprio Deus falou com ele, né? Que ele deu todo o poder, foi me dado no céu, aonde? E na terra. Jesus falou isso. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. E podemos ver isso em sua missão aqui na terra. Quando ele passou aqui nesse mundo, ele manifestou o reino de Deus aqui na terra aos homens. E eu posso dizer, até, ou melhor dizendo, né? Ele fez isso com homens e mulheres que viviam aqui sem esperanças, uma vida sem sentido, homens que estavam desolados, não sabiam o que iriam fazer na vida, mas quando Jesus vem, ele pega essas pessoas e transforma o coração delas. Eles andavam perdidos, sem Deus e sem salvação, até o dia que encontraram Jesus, até o dia que Jesus passou na vida deles. E aí as coisas começaram a mudar. E a Bíblia está cheia de relatos e histórias sobre esse tipo de pessoas que são mudados. E eu queria ler com vocês hoje, ali em João, no capítulo 5, do versículo 1 até 9, que diz assim: E passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Que palavra! Esse texto é bem conhecido. E esse é o tanque de Betesda. O tanque de Betesda também ele é conhecido como o lugar da misericórdia divina. É onde ali diziam as pessoas que a misericórdia divina estava naquele lugar. Não era à toa que ele estava cheio de pessoas, né? Pessoas que estavam doentes. As pessoas acreditavam que o anjo passava ali e tocava naquela água, e aquela água passava a ter poder curador, né? E esse homem ficou 38 anos, né? Diz algumas historiadores que ficou em torno de 25 anos. Ele tinha 28, né? Mas só que 38 anos, né? Mas só que ele passou 25 anos ali esperando a cura, ali naquele lugar. E ele, nesses 25 anos, ele não encontrou a cura para a vida dele. Muito pelo contrário, ele, apesar de estar ali, né, doente, ele agora estava conformado em ser um paralítico. Ele queria, de certa forma, irmãos, né, sair daquela situação, mas ele acabou acreditando em crenças pagãs, crenças que não podiam fazer nada para que ele pudesse ser curado ali naquele lugar. Assim como nós vemos hoje no Brasil e em várias partes do mundo, pessoas que estão fazendo, né, faz aí, né, algum tipo de pagar alguma promessa para chegar em tal lugar, e lá naquele lugar você vai ser curado. Isso existe aqui no nosso Brasil, em vários pontos aqui do nosso Brasil. Mas ali a cura não veio para aquele homem. Sempre tinha uma desculpa, porque ele não podia chegar até lá. E quando Jesus pergunta a ele por quê,
Ele estava ali ainda, se ele queria ser curado, ele disse: eu quero, mas ninguém me leva até lá, porque ele era paralítico e não tinha ninguém com ele para levá-lo até a água. Muitas vezes tem um monte de gente pelo nosso caminho do mesmo jeito, sim ou não, irmãos? Pessoas que estão aí sem destino, sem saber o que vão fazer, porque os problemas batem na porta de cada um. E muitas vezes nós temos a oportunidade, irmãos, de livrar essas pessoas desses enganos do diabo, porque a gente pode chegar até eles com a palavra de Jesus. A gente pode chegar realmente com aquele que pode fazer todas as coisas. E é interessante, irmãos, que esse homem, ele não passou despercebido para Deus, nem para Jesus, porque Jesus sabia da história desse homem. Jesus não foi lá no tanque de Betesda para fazer outra coisa. Ele foi lá com o endereço da pessoa certinha. Ele chegou lá, ele não estava procurando, porque o que mais tinha naquele tanque eram pessoas que estavam precisando de cura. Mas ele foi lá atrás desse homem, porque ele sabia que aquele homem estava passando há muitos anos ali, esperando aquela cura. Sabe, Deus não esquece de você. Jesus não esquece de você de maneira nenhuma. Muitas vezes nós pensamos que estamos ali nos problemas. Olha só o que está acontecendo comigo. E quando a gente pensa, parece que a gente está sozinho. Mas Jesus sabe de tudo o que acontece contigo. Fala aí com o teu irmão. Jesus sabe tudo sobre você. Tudo sobre você. E ele chega lá e ele dá uma olhadinha. Vocês viram, né? Alguns devem ter visto isso lá no The Chosen, né? Que ele chega lá e Jesus, ele sai procurando aquele homem e ele vai lá certinho no camarada e começa a falar. Muito bonito. É um momento que eu chorei quando vi isso, né? Que a gente quando vê é outra coisa, né? E esse homem então estava ali sofrendo. Mas quando Jesus chega, né? Todo lugar que era comum passa a ser incomum, irmãos. Tudo que acontecia normalmente agora está fora do normal, porque o céu chegou, a graça do Senhor chegou naquele lugar, e aquele homem agora, ele estava sendo curado completamente, curado primeiramente na alma dele, para que também pudesse ser curado fisicamente, irmãos. Porque todo lugar é comum até Jesus passar por ele. A sua vida também foi assim, sim ou não, irmãos? Quem aqui se converteu depois de 18 anos, de 20 anos de idade aqui, né? Provavelmente boa parte. E a gente vivia e a gente não conseguia ver aquilo que os crentes falavam com a gente falava: esses caras são tudo doido, esses caras não são certa cabeça, eles inventam um monte de coisas aí, né? Mas aí quando a gente estava lá no pecado, a gente encontra Jesus, Jesus passa pela gente, ele toca na gente, e quando toca em nós, irmãos, nós somos transformados. Os nossos olhos são curados, as escamas caem, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, que chega lá, e aí na estrada de Damasco, e Deus então dá a ele, né, a oportunidade de se encontrar. E é interessante que o diálogo entre Paulo e Jesus é incrível. E Jesus: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Então ele vai lá e fala: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus então fala com Saulo, né? E aí fala: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele fica cego, e quando ele fica cego, ele vai ficar na cidade, e Ananias, um servo de Deus, ele é chamado por Deus para levar a palavra. E aí chegando lá, Ananias leva a palavra que cura os olhos de Paulo, e aí agora ele tem uma visão diferente. Agora Saulo não é mais cego espiritualmente,
Saulo agora consegue ver. Assim também foi com esse homem aqui do tanque de Betesda. Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que ele teve um encontro com Jesus. E quando a gente encontra com Jesus, tudo muda. Todo lugar é transformado. Porque onde Jesus passa, tudo muda. Tudo muda. E deveria mudar. Se não mudou na tua vida, tem alguma coisa que você precisa olhar. Você tem que examinar algumas coisas na sua vida para dizer: Senhor, se Jesus muda em todo lugar que ele chega, transforma aonde ele vai, eu preciso saber, Pai, por que eu não estou sendo transformado? Por que não está acontecendo essa mudança tão radical na minha vida? Sabe por quê? Ali onde Jesus passa, tudo muda. É porque ele representa a atmosfera do céu, o ambiente do céu aqui na terra, um ambiente que ele faz com que aquelas pessoas sejam transformadas e mudadas por essa ação divina. Não é uma ação humana que você pode comprar, não é alguma coisa que você pode chegar lá e tentar negociar para você, não. Isso só vem através de Deus na nossa vida, e nós precisamos receber isso do Pai. Isso foi o que aconteceu com a vida desse homem, que já não podia mais ser chamado de paralítico, porque agora ele estava sobre os seus pés, ele estava sobre as suas pernas agora, e estava carregando o seu leito. O leito dele estava na mão, e aí aquele homem não podia mais ser chamado: tu é paralítico, por que você está botando isso aí debaixo do braço, né? E a gente vê, e aí a discussão lá, o pessoal fica questionando porque era dia de sábado. A lei era mais importante do que o amor. Isso nós devemos tomar cuidado em nossas vidas, irmãos. E ali, aquele homem, quando se levanta, vem os fariseus que estavam por perto e falam: mas por que você está carregando a tua cama? É porque eu era paralítico e agora eu posso andar. E aquele que me curou, aquele que me libertou desse mal, ele falou para eu pegar a minha cama, ou meu leito, e andar com ele. E ele coloca debaixo do braço e sai andando. Vai subindo as escadas, na qual muitas vezes ele olhava para lá e não tinha condições de ir sozinho, mas agora ele vai com seus próprios pés. É interessante que tudo muda. Isso aconteceu na vida desse homem. Tudo se fez novo. A normalidade não existe mais. Ele era paralítico, agora ele não é mais. E eu queria perguntar: o que significa dizer que tudo se fez novo? E isto, na Bíblia, quer dizer, quando a gente fala que tudo se fez novo, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, é o seguinte: se fez uma realidade nova. Sabe que quando Deus age, é uma nova realidade, uma realidade nova na minha vida. A gente não consegue explicar isso que acontece. Agora, você também é uma nova pessoa, com uma nova identidade. Agora você não tem mais simplesmente taxado como o paralítico, aquele que estava ali, mendigava a cada dia para ter o seu pão. A realidade daquele homem mudou acerca de si mesmo. Agora ele não se via mais como alguém dependente dos outros, mas alguém que era dependente agora da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem, então, ele foi transformado. Esse homem foi transformado quando Jesus passou naquele tanque. Aquele homem ficou curado quando conheceu a Jesus, e a vida dele nunca mais foi normal. Ele começou a fazer tudo o que ele não fazia antes. E provavelmente, irmãos, esse homem foi um dos anunciadores do Evangelho do Senhor Jesus aqui nessa terra. Provavelmente o que aconteceu com ele foi tão grande o milagre que ele deve ter compartilhado isso com os seus amigos, com os seus parentes, e deve ter levado muitas pessoas até Jesus. Eu tenho que dizer para você nessa noite, irmãos, primeiro, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo,
Então, se ele fez lá no passado, ele pode fazer também hoje, aqui no presente, inclusive aqui dentro desse lugar. Ele pode ativar pessoas aqui, pessoas que talvez estejam desanimados, pessoas que estão com a sua fé enfraquecida, pessoas que estão pensando em desistir, pessoas que estão querendo abandonar, largar tudo. Mas se você der lugar a Ele, crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele pode transformar a sua vida. Amém, igreja? Amém. Ele está passando por aqui hoje também, porque diz a palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali. Então diga aí, Jesus está presente aqui nessa noite. Jesus está presente aqui nesse lugar, e quando Jesus está presente, Ele tem poder para fazer coisas acontecerem, coisas novas, coisas que às vezes estão emperradas na nossa vida durante muito tempo, que não vai à frente, mas se você colocar na mão dele, Ele vai poder restaurar a sua vida. Ele tem poder para ativar pessoas do mesmo jeito, basta você acreditar. Agora eu queria passar para a segunda história, que é a história da mulher samaritana. Eu vou ler aqui com vocês no versículo 4, de 28 a 30 e de 39 a 42, João 4, né? E diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui, irmãos, eu podia ler lá do início, começa no versículo 1, né? Mas eu passei para cá, porque essa atitude que essa mulher teve foi algo que marcou a vida dela, e que de certa forma para mim foi algo extraordinário, porque quando se abre aqui no versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Agora, quando a gente lê isso aí, às vezes passa despercebido que essa mulher não era uma mulher, né, qualquer. Era uma mulher que estava passando por um momento dificílimo. Ela foi pegar água lá no poço de Jacó. Mas só que quando ela ia para esse lugar, ela ia num lugar que era um meio-dia, onde o sol estava lá em cima, o sol estava pegando fogo, e ela só ia nesse horário porque ninguém ia pegar água essa hora, porque ela não queria relacionamento com ninguém, ela não queria que as pessoas ficassem sabendo ou dando palpite na vida dela. Ela já tinha quebrado alguns relacionamentos na sua vida, porque ela estava querendo ficar invisível. Ela não queria de maneira nenhuma estar no meio de pessoas que podiam, de certa forma, criticar a vida dela pelo que ela havia feito. E aí, então, a gente vê que ela abandonou o cântaro. Ela foi pegar água, ela já tinha andado até lá, e quando ela chega naquele lugar, na hora de ir embora, depois da conversa com Jesus, ela não leva a água para casa. Ela abandona o seu cântaro e ela sai correndo para fazer algo que ela não fazia, que era se comunicar, que é falar para as pessoas, falar com aqueles que estavam lá. Diz aqui, né, que vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Olha só que coisa tremenda. Aquela mulher foi transformada, foi regenerada no encontro que ela teve com Jesus. E agora eu vou ler do versículo 39, né? Aqui, 39 a 42, que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho de quem? De quem? Da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias.
e muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha só o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que se deixa ser usado por Deus. Ela agora, em poucos minutos de conversa com Jesus, lá no poço, ela vai e é transformada, e ela já sai dali com uma missão. Ela foi ativada pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela foi ativada por aquele momento de glória do Senhor, e ela foi reestruturada, curada completamente, curada da alma. Não foi como aquele paralítico que estava lá paralisado, mas aquela mulher estava doente da alma, com os seus pecados, com as suas lutas, na qual quando ela se depara com Jesus. E é interessante, irmãos, uma coisa muito importante que precisa ser dita, que esse encontro com essa mulher não foi por acaso. Jesus, ele estava traçando já esse encontro com ela. Jesus, ele sai da Judeia e ele está voltando para Galileia, e no meio do caminho ele fala: olha, eu preciso passar em Samaria. E aí esse passar em Samaria era aquele momento em que ele iria encontrar com essa mulher. E ele chega lá, os discípulos vão com ele, e quando ele chega no poço de Jacó, ele se assenta porque estava cansado. Os discípulos saem para comprar alimento na cidade, e aí de repente vem aquela mulher. Aquela mulher não sabia de nada, mas Jesus sabia tudo sobre a vida dela. Mais uma vez nós encontramos aqui, irmãos, assim como aquele paralítico, Jesus já conhecia a vida dela. Jesus agora também está ali, esperando chegar aquela na qual ele já tinha marcado compromisso com ela. E é interessante que Deus nunca se atrasa, Deus sempre está ali. E quando ela chega, Jesus então, para puxar assunto com ela, pede a ela: olha, me dê água. E ela disse: como você, sendo judeu, vem pedir a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos, havia uma guerra, mas Jesus, ele sempre está para acabar com as guerras. Jesus está sempre pronto a liberar perdão, graça e misericórdia para as pessoas. E aquela mulher então falou assim: não, mas você não pode falar comigo. E aí ele fala assim: olha, se você soubesse quem fala contigo, você não só me daria água, como também me pediria, e eu te daria água, água da vida, a água da vida, irmãos, a água viva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela mulher: mas você não tem como pegar, da onde você tirou essa água? Ele falou assim: quem eu der dessa água nunca mais sede terá. Quando falou isso, ela falou assim: por favor, me dê essa água, porque eu não quero vir mais aqui pegar água, porque esse lugar é o lugar da minha vergonha. E Jesus então conversa e fala com ela, e daqui a pouco aquela mulher está se abrindo para Jesus, está conversando com Jesus. E aí Jesus então começa a consertar a vida dela, começa a dizer tudo que ele já sabia que estava acontecendo na vida daquela mulher. Muitas vezes, irmãos, a gente fica escondendo os nossos pecados, mas os nossos pecados, eles têm que vir à tona quando nós estamos na presença do nosso Deus. A gente não pode esconder de maneira nenhuma os nossos pecados, porque se escondermos os nossos pecados, esses pecados vão fazer separação entre nós e o nosso Deus. Aquela mulher teve a oportunidade ali de ser curada completamente, porque quando Jesus chega, todo lugar agora é transformado. Quando Jesus passa, o normal agora virou anormal. Não existe mais nada, porque Jesus mudou completamente. E isso foi o que aconteceu com a vida dessa mulher, que já não podia mais pegar água com as amigas,
pois era discriminada, pois havia se casado 5 vezes e o que com ela estava agora não era marido dela. Uma vida de desprezo, uma vida de humilhação, a ponto de fazer com que ela fosse buscar outras alternativas. Vemos aqui nesse texto, irmãos, a mudanças que foram causadas por Jesus, tanto na vida dessa mulher samaritana, como também na vida das pessoas da cidade de Samaria. Jesus fez uma transformação tremenda nesse lugar, nas pessoas que estavam ali. Deus fez algo sobrenatural. Jesus ativou, em primeiro lugar, o potencial evangelístico daquela mulher. Olha só, a mulher que fugia dos relacionamentos com as pessoas à sua volta, que não queria amizade, pois era uma mulher amargurada, desacreditada por todos e por ela mesma, não tinha prazer em viver, estava com a sua alma pesada de pecado e não tinha alegria para viver. Bastou Jesus passar em sua vida, bastou Jesus conversar com ela e ela abrir o seu coração, e a vida daquela mulher mudou completamente. Tudo foi renovado, tudo foi transformado. Depois de Jesus, ela não era a mesma pessoa, ela mudou. E a primeira coisa que ela fez, irmãos, foi pregar aquilo que ela estava recebendo. Sabe, hoje em dia, nós temos um problema seríssimo, principalmente na igreja. Nós estamos recebendo de Deus tantas coisas boas, mas não estamos compartilhando aquilo que estamos recebendo dele. Estamos guardando para nós mesmos. Estamos ficando lá calados diante de um mundo que está chorando, pedindo salvação e libertação. Precisamos tomar atitudes igual a dessa mulher samaritana. Precisamos pedir a Deus que ative a nossa vida espiritual para que a gente possa ir pregar o Evangelho a essas pessoas que estão perdidas. Ela encontrou o Messias, ela bebeu da água da vida, e lá no versículo 14 diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela tomou a água da vida e ela compartilhou com as pessoas da cidade. Em poucos minutos ela fez o curso de evangelização mais rápido do mundo, irmãos. Foi o curso mais rápido que eu já vi, e aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Aquela cidade virou de cabeça para baixo, né? Jesus passou por aquele lugar nunca mais foi normal. Aquele lugar, aquelas pessoas foram transformadas porque elas conheceram Jesus e elas nunca mais voltaram a ser normais. Nós não podemos viver na normalidade que o mundo tem pregado para nós. Nós precisamos sair fora daquilo que o mundo tem trazido para nós, irmãos. A gente precisa viver da forma que Jesus viveu. Jesus passou aqui por essa terra e a vida dele foi intensa, o tempo todo, uma vida intensa diante do Senhor. Quando Jesus passa na nossa vida, tudo se faz novo. E hoje, irmãos, nós estamos aqui, mais uma vez, a ceia do Senhor, e eu queria chamar a tua atenção. Jesus já passou na sua vida? E a ativação dele? Será que você abriu o teu coração para que ele pudesse te usar como um servo, na qual você pudesse evangelizar, que você pudesse anunciar a palavra? Nós precisamos olhar para essa situação que nós vemos nessas duas histórias, tanto do paralítico como dessa mulher samaritana. Pessoas que estavam necessitados, mas que precisou ter um encontro com Jesus. E assim também, irmãos, quantas pessoas estão por aí precisando desse encontro com Jesus? E Jesus conta com cada um de nós aqui.
Jesus conta com você para que esse evangelho alcance essas pessoas. Tem pessoas que estão precisando ser curadas, sim ou não? E você tem essa palavra. Você tem essa palavra que pode libertar essa pessoa que está doente. Tem essas pessoas que estão amarguradas, como essa mulher de Samaria. Mas você tem palavra suficiente na sua vida, através do seu testemunho, que pode ajudar essas pessoas a saírem da normalidade delas. Que Deus colocou em nós esse poder também, de ir fazermos discípulos e anunciar o Evangelho. Precisamos desenvolver isso no nosso dia a dia. Eu e você, nós estamos aqui. Agora a gente tem 2 cultos, né? Um culto pela manhã, um culto à noite. Nós vamos ter oportunidades, irmãos, de trazer pessoas, de buscar pessoas como a samaritana fez ali, como ela foi lá e pregou o tempo dela de nova criatura, porque ela é nova criatura agora, e ela vai lá e abre a boca para falar do Evangelho. Eu queria nesse momento orar, né, para que a gente pudesse estar pedindo a Deus, para que Ele nos ajudasse a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, para que a gente fosse ousado, para que a gente fosse alguém que está aqui com os olhos abertos, os ouvidos atentos a tudo que tem acontecido ao nosso redor, para que a gente não deixe passar pessoas que estão se perdendo sem Deus, sem salvação. Abaixe a sua cabeça nessa hora aqui, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor. Ó Deus, porque um dia nós já te encontramos, um dia, Senhor, o Senhor se revelou a nós, e quando o Senhor se revelou a nós, ó Pai, nós fomos transformados pelo poder da Tua palavra. E por isso, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor possa nos ativar, Senhor, nessa palavra poderosa Tua, Senhor, nessa unção que vem do céu, ó Pai, nesse sobrenatural que ninguém pode explicar. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus declarar, Senhor, que dependemos de Ti, Senhor, que dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Então, Pai, faz em nós, ó Pai, uma mudança radical, para que nós não sejamos nunca mais normais, ó Pai, mas que sejamos parecidos contigo, Senhor. O nosso modelo é Cristo, o nosso modelo a seguir, ó Pai, é aquele que veio aqui e nos libertou. E por isso, meu Deus, meu Pai, ajuda-nos nessa hora, Pai, e completa a Tua boa obra na nossa vida, nesse tempo, Senhor, que estamos aqui, Senhor, que nessa casa, Senhor, que está aqui pessoas, ó Pai, eu não sei como elas chegaram aqui, mas eu sei de uma coisa, Pai, o Senhor tem poder para mudar a vida de cada um aqui nesse local, Pai. E nós clamamos, ó Pai, que essas pessoas se ponham diante de Ti, Senhor, para que Tu possas, ó Pai, fazer a obra completa, Senhor. Assim como aquele paralítico que levantou, que o Senhor também possa nessa noite, ó Pai, nos curar da paralisia espiritual, Senhor, que muitas vezes, ó Pai, tem nos paralisado, Senhor, que a gente consiga se levantar, ó Pai, e andar. Também, Senhor, que Tu possas nos curar das doenças da alma, Senhor, que às vezes nos anula, Senhor, nos coloca, Senhor, fechados e trancados, ó Pai, em celas, ó Pai, que o inimigo coloca na nossa vida, Senhor, para que nós não falemos a respeito de Jesus, mas que possamos, ó Pai, assim como aquela samaritana, Senhor, ser curada por Ti, Senhor, que o Senhor possa curar a nossa alma, Senhor, restaurar completamente, Senhor, os nossos corações, para experimentar, Senhor, tudo que o Senhor tem de melhor, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos nessa hora, agradecidos. Amém e amém.